Bom dia, meu amado irmão, irmã. Nesse novo dia 20 de novembro de 2023, estou aqui saudando a você com a mais doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor seja multiplicada sobre a sua vida, assim também como em toda a sua família. Amém? Deus abençoe, muito obrigado ao Senhor, obrigado a você por estar me acompanhando e vendo que essas mensagens têm vindo diretamente do coração de Deus para alimentar, eu digo alimentar o meu coração, e alimentando o meu coração, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor, Ele alimenta também, está alimentando também o teu coração. Então esse Deus no qual se faz presente é o mesmo Deus que esteve presente no passado, que esteve presente, que foi com cada um dos seus servos, com cada um dos profetas que foram usados pelo Senhor. E neste momento, estou aqui como um servo do Deus vivo para transmitir a você algo que se encontra relacionado na Bíblia Sagrada. Agora eu quero dizer somente uma coisa: caso você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você entenderá, você irá ver o que o Senhor tem a nos dizer, dando orientações por meio da sua palavra e daqueles a quem se dedicaram a vida ao Senhor, se dedicaram a vida a eles. Mas mesmo assim não foram capazes, não teve o privilégio, não puderam, não tiveram o poder ou a capacidade de fazer com que viéssemos a alcançar a salvação, onde a salvação é somente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu digo servo do Senhor e sou Belisário de Oliveira Garbeiro, alguém que é totalmente grato a esse Deus pela libertação da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero a você que ainda não se inscreveu, neste canal, eu peço a você a sua ajuda, a sua compreensão, para você receber receber mensagens. Se você está entendendo que está vindo de Deus para você e você tem tirado um tempo para ouvir o que Deus tem para você, e você tirando esse seu tempo, entende que essa palavra está vindo de encontro ao teu coração, então essas palavras não são de mim, essas palavras não são minhas, essas palavras não são daqueles que estão trazendo a mensagem gloriosa do nosso Senhor, e sim, vinda do coração de Deus, onde o Espírito Santo é aquele que conduz, é aquele que convence, e só Ele tem esse poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu estou aqui com uma devocional. Quero agradecer a você mais uma vez, obrigado. Eu quero dizer que tenho orado por você, mesmo não lhe conhecendo, mas você que tem tirado o seu tempo, ainda que não por completo, mas por um pouco, você dá um crédito a um pouco da palavra do Senhor, onde você avança ali, avança mesmo que fala, né? Quando acelera para poder, não mediante ao tempo, que é pouco, e você, eu entendo,
que você de repente não tem tempo suficiente, tem que trabalhar, tem trabalho, e tudo isso é normal. E é agradável a Deus, não é verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui com a devocional hoje, novamente pelo apóstolo Paulo, uma orientação do apóstolo Paulo, onde nós vamos encontrar na carta aos Romanos, nós vamos ver algo que você já conhece. Eu digo você que já conhece, é conhecedor da palavra do Senhor e sabe que está registrado orientações no capítulo 8 de Romanos, e a partir do versículo de número 31, onde ele vai dizer: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é uma orientação pelo apóstolo, mostrando: se Deus ele é por nós, o que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que colocar a nossa confiança, depositar a nossa confiança nesse Deus, que é o Deus Criador. Onde estou com a devocional é no versículo de número 38 e o 39. Mas eu sinto para poder chegar neste versículo e você ter um melhor entendimento do que, chegando nesse versículo que é a devocional, para você pegar uma parte completa, para onde ele chega a dizer no versículo 38, eu quero iniciar a partir do versículo 31 até o versículo 38, mas a devocional diária de hoje, do dia 20 de novembro, está no versículo de número 38 e o versículo 39 de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Diz assim, iniciando a leitura, a palavra vai nos orientar dessa forma que eu iniciei. Que diremos, pois, a essas coisas? A essas coisas. Que coisas são essas? Que diremos, pois, a essas coisas? Que coisas são essas? É para pensarmos. Que coisas são essas? Independente das coisas que forem, independente do que for, o que estiver acontecendo, são coisas que estamos sujeitos a se deparar com essas situações. Então, o que diremos, pois, acerca dessas coisas que nós deparamos no decorrer de cada dia, onde não sabemos o que enfrentaremos no decorrer desse dia? Nós não temos esse poder, não temos essa capacidade. Estamos aqui e de repente já não estaremos mais. Isso pode ser daqui a 10 minutos, 20 minutos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas não sabemos, onde somente é o Senhor quem sabe. Então, o que diremos, pois, a essas coisas? Talvez sejam umas coisas que você tem enfrentado constantemente, desejando abandonar essas coisas, mas por não conseguir, por não encontrar forças, ou estarem procurando forças em lugares que, na verdade, você não vai encontrar, e você pode até pensar que está bem, mas o melhor de tudo isso, para você estar bem, é necessário você ter a certeza de uma só coisa. É necessário você ter certeza de uma só coisa. Olha só, é necessário você ter certeza de uma só coisa. A certeza que é a certeza de viver eternamente, que é a vida eterna que o Senhor Jesus, Ele nos garante. E Ele
é o Filho de Deus. Ele é o Deus vivo, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é Deus. Ele se habitou entre nós. Então, o que diremos a essas coisas? Você que tem procurado a se livrar, quer se libertar de tudo isso que está assolando a sua vida, onde você se envolveu de tal forma que parece não ter saída. Mas há saída sim, há jeito sim, porque existe Deus. E Ele, por amar este mundo, Ele envia o seu Filho. E por enviar o seu Filho, Ele vem e cumpre a sua missão. E volta ao Pai. E ao voltar ao Pai, Ele deixa bem claro que não iria nos deixar, não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o qual convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta é uma verdade na palavra de Deus. Então, o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá ser contra nós? Ainda que tentem, ainda que lutem para ver você lá embaixo, para te humilhar, mas tem um que está vendo, aquele que está fazendo para você, que está agindo de uma forma para ver você mal. O Senhor está contemplando e nós temos a responsabilidade de interceder, de estar orando por essas pessoas. Embora não fazem parte, não pensam, não estão agindo de conformidade com a palavra de Deus, a Bíblia fala que é para amar, orar pelos aqueles que nos perseguem, amar aqueles, esqueci o versículo, mas orar por aqueles que nos perseguem. Então, isso é a vontade de Deus. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Você pode pensar, você pode até dizer: como é que eu vou orar para quem está me perseguindo? Como é que eu vou amar aquele que está querendo mal, me desejando mal? Eu não quero não. Ele que vai ter o seu, e você está desejando, você está pagando mal com mal. E isto não é essa não é a vontade do nosso Deus. Então, o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou. Deus, Ele não poupou ao seu próprio Filho. Ele não poupou ao seu próprio Filho. Antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Como não dará com Ele todas as coisas? Então aqui está mostrando que Ele não poupa o seu próprio Filho. Você pensa que Ele vai poupar a você de não passar por situações que você não gostaria, como nós não gostaríamos, como nós não queremos, mas passamos? Então, por que aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Através de Jesus nós temos a maior riqueza, que é a vida eterna. Mas a vida eterna, para vivermos eternamente com Deus, nós temos que abrir mão, nós temos que renunciar. Nós temos que dizer não para a nossa carne, dizer não para aquilo que certamente vai contra os princípios da palavra de Deus, onde não estou agradando, não estou de concordância com o que está aqui. Eu entendo dessa forma, eu não entendo dessa forma que você está falando, não, Belizar. Eu não entendo dessa forma que você está falando, não, Belizar. A forma que eu entendo é essa, é assim, assim, assim. E quantos insistem em não aceitarem essa palavra?
Quantos estão insistindo? Quem tentará, no versículo de número 33, aliás, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Podem tentar acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem vai nos justificar. É Deus quem te justifica. É Deus quem justifica por meio do seu Filho Jesus Cristo. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu. Quem os condenará? Quem os condenará? Aí vem uma pergunta: quem os condenará? Se você entende que esta é a palavra de Deus, recebe ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que intercede ao Pai por nós, que é o intercessor, aquele que pedindo em nome dele, que recebeu um nome que é sobre todo nome. Olha, ele diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Não, no 33. Quem tentará acusação? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se você é um escolhido de Deus, ainda que tentem, podem tentar acusá-lo, mas não irão conseguir. É Deus quem o justifica. Então essa é a garantia que precisamos ter, alimentar em nossa alma, e que você possa alimentar isso na sua alma e ver que isso é verdade, meu irmão. Eu não tenho como falar para você algo que não fosse, se não fosse o Espírito Santo, se não for o Espírito Santo a dirigir cada palavra que está saindo aqui. Eu não programei nada para falar para você aqui não, mas sim, aquilo que o Espírito Santo me conceder, eu tenho colocado diante dele, eu tenho estando apresentando a ele em oração, colocando a sua vida. Eu não tenho condições, eu não tenho essa capacidade, não tenho, mas esse Deus que é o Criador, é Ele quem nos capacita, Ele quem nos capacita, é Ele. Então, olhando ainda, seguindo aqui, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem os condenará? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Muitos querem fazer com que querem separar você. Não, é Deus, é Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Será que a tribulação vai nos separar do amor de Cristo, sendo que o Senhor Jesus, ele deixa ali a orientação, mostrando, não escondendo nada, mostrando aqui estamos sujeitos, no mundo tereis aflições, terei tribulações, tereis aflições, mas tende bom ânimo. E muitas, o salmista vai dizer que muitas são as aflições dos justos, mas, porém, o Senhor de todas elas, Ele os livra. Então, não estamos sendo enganados, pois Ele mostra, porque quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação ou a angústia? De repente você está angustiado, você conhece a palavra, está angustiado, Deus não tem nada, Jesus não tem nada a ver com a angústia que você está passando, que você está enfrentando naquele momento. Você abre mão, pensando que o Senhor não está te ouvindo, mas Ele está atento ao seu clamor. Ou a perseguição. De repente você pode abandonar por estar sendo perseguido.
E vai vir perseguição aí. A gente sabe. Já estamos sendo perseguidos. Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos recuperados como ovelhas, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então você não é apenas um vencedor. Você entendendo que essa palavra é de Deus. Você não é apenas um vencedor, mas em todas essas coisas em que ele se inicia, dá início no versículo 31, que diremos, pois, a essas coisas. Então, como está escrito, bendito, 37, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus. Aí sim, aí nós vamos chegar na devocional para você entender no que está dizendo a partir do versículo 38 e o 39, onde nós vamos tirar uma lição para nossas vidas, que é a devocional. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a orientação, é a devocional de hoje. Nada podia impedir Jesus de vir salvar. Nada podia impedir Jesus de vir salvar, nem a distância entre o céu e a terra, nem a dificuldade de uma gravidez inesperada, nem uma cidade cheia de viajantes e pais cansados de uma longa jornada. Nada disso podia impedir. Nós louvamos ao Senhor. Certamente nenhum rei maníaco que procurou apagar a vida de Jesus, nem multidões, nada pode. Escarnecedores, nem soldados que zombaram dele, nem um açoite que rasgou uma pele, em nenhuma cruz que levou a sua vida física ao fim, ele pode separar. É esse Jesus que nós estamos, que nós pregamos, que nós seguimos as orientações deixadas por aquele que, pelo amor que Deus teve a essa humanidade, ele continua, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Então ele permanece com as suas mãos estendidas. Então como você pode pensar, eu fico imaginando, como você pode pensar que ele abriria a mão ou desistiria, ou ele desistiria, ou abriria a mão, ou desistiria de você, depois que o amor dele capturou o seu coração. Se o seu coração ainda não foi capturado pelo coração do nosso Senhor Jesus, se você ainda não entendeu que é somente nele, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. E nós olhando aqui, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir.
Se nós olharmos aqui pela palavra do nosso Deus, em Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 21, nós vamos ver aqui, olha o que diz a palavra do Senhor a respeito do que está dizendo o apóstolo Paulo, onde ele está mostrando para nós, no versículo de Deus, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente por vir, nem o presente, nem o porvir. Aí Efésios 1, 21, ele vai nos mostrar algo desta natureza. Efésios 1, 21. 21. Acima de todo principado, olha só, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Nós olhando este versículo, para você ter um melhor entendimento, aqui está mostrando o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, ele está referindo às bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está se referindo. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas, no versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, meu amado. Não tem, queira você acreditar, queira você aceitar, queira você rejeitar, ignorar, continue, mas um dia você vai ter que dobrar o seu joelho e vai ter que confessar com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor. Em Efésios, no capítulo 2, no capítulo 6, versículo de número 12, nós vamos ver que vai falar sobre as armaduras de Deus. Olha o que diz no versículo 12. Eu só não vou ler todo o capítulo porque vai ficar longo, vai ficar extenso. Mas ele diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que nós enfrentamos, no que nós estamos, temos diante de nós as lutas, as aflições que nós vamos enfrentar. Nós não vamos lutar contra carne nem sangue. É o que o apóstolo Paulo está orientando sobre a armadura de Deus. Precisamos nos revestir das armaduras de Deus. As armaduras de Deus, quais são essas armaduras? O apóstolo Paulo vai dizer no demais, no versículo 10, vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí que vem no 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra os homens hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Depois de fazer tudo isso, de revestir da armadura de Deus, ter a certeza, a confiança de que a armadura de Deus é aquela que o inimigo não pode, não tem como. Pois nós, sendo mais do que vencedor, não tem como. Então, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Quem tentará? Quem tentará? É você? É você? Quem é você para intentar contra a acusação, contra os escolhidos de Deus? O Senhor Jesus diz que todo aquele que venha a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Louvado seja Deus. Em Colossenses, no capítulo 6, ainda o apóstolo Paulo, ele sendo esse servo maravilhoso, ele vai mostrar aqui no capítulo 1, versículo de número 6, ele vai mostrar, Colossenses, cadê você? Colossenses 1, no versículo de número 6, bendito, olha o que ele diz, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Aqui o apóstolo Paulo, ele está mostrando que a fé e o amor dos colossenses, nessa carta de Paulo aos Colossenses, ele vai mostrar que a fé e o amor dos colossenses, aí oração de Paulo pelo seu progresso espiritual, Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem de Deus, do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. No capítulo 1, versículo de número 16, ele vai mostrar, porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus. Vamos lembrar bem aqui como nós iniciamos, em Romanos 8, no versículo 31, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí só para lembrar que está sempre falando de coisas. Então, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes, no 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, por Jesus. Por Jesus, subsiste por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olha só, a preeminência. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. É a vontade do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, meu querido, você que tem outro pensamento, você que pensa de uma forma completamente contrária, não acreditando, eu quero dizer para você, você está correndo um certo risco de ir queimar no fogo do inferno. Não é para te assustar. Mas se não for por Jesus, meu amado, se não for por Cristo, não adianta. Essa é a mensagem que o Senhor deixa para os nossos corações, que o Senhor está nos mostrando e nós precisamos entender que foi Deus que cuidou nos mínimos detalhes, deixando para nós essas orientações com riquezas de detalhe. Ainda em Colossenses 2, no capítulo 15, ele vai dizer assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E despojando os principados, quer dizer, despojando os principados e potestades,
expulsando, saindo, o expôs publicamente e os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ele triunfou em si mesmo. Ele não apoiou em alguém, não. Ele veio para servir e não para ser servido. Esta é uma grande verdade na palavra do nosso Deus. Em 1 Pedro 3, no versículo 22, nós vamos ver também o Senhor mostrando algo muito interessante nessa palavra, onde Pedro, aqui olhando para essa palavra, onde o título ele está assim mostrando para nós, no versículo, entre o versículo 7 e o versículo 8, tem um título que diz assim: o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo. Olha, o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Jesus novamente. Jesus Cristo é a solução, é o nosso tema de campanha nacional. É o tema de campanha nacional. Olha só. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Nossa, eu tenho vontade de ler tudo aqui, gente, mas não dá, 37 minutos. Essa passagem é muito linda aqui, nesse amor fraternal, onde se nós pegarmos para ler aqui, finalmente seja todos de um mesmo sentimento, compassivos, iniciando o versículo 8, finalmente seja todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Olha só, pelo contrário, bendizem, sabendo que para isso foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. No versículo de número 10 do capítulo 3 de 1 Pedro vai dizer: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, isso é muito forte, irmãos. Quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie, olha só. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Onde você que tem procurado enganar, você está enganando. Então, olha só. Isso aqui é para você, é para mim, é para nós, é para a humanidade, para aqueles que têm o compromisso com Cristo. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Portanto, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se procederes por amor das justiças, sois bem-aventurados, sois felizes, e não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo novamente.
Cristo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Como você pode vir contra essa palavra, dizendo, não acreditando em Jesus Cristo? Mas você pode fazer isso. Vou colocar um ponto final aqui, em nome de Jesus, se não deixar você, eu vou falando, vou. Deus, Ele é fiel e dá vontade de falar, alegria, o prazer, você sentir prazer em estar ao lado do Senhor, crendo que Jesus Cristo é aquele que te libertou, que te salvou, você estando ali com o Senhor, e onde nós vimos essa devocional, e no início do capítulo 31, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E não li a devocional, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, então nada disso, meu querido, que venha nos separar do amor de Cristo. Pelo contrário, que venhamos a chegar mais e mais a Ele. Porque até nos momentos da enfermidade, Ele os afofará a cama. E você pode pedir ao Senhor para te ajudar a entender. Você pode pedir ao Senhor, ajude-me, Senhor. Ajude-me, Senhor, a entender mais o seu amor, a entender mais o seu amor. Dê-me a força que preciso para superar Louvado seja Deus, as dúvidas que Satanás tenta plantar no meu coração, que estiver tentando implantar no seu coração, que o Senhor te dê forças, abençoando você, abençoando a minha vida, abençoando a vida da minha família, abençoando a vida da sua família, abençoando de uma maneira como só Ele sabe como abençoar, como derramar as suas bênçãos sobre nós, e pedir a Ele para que abençoe-nos com o seu poder gracioso e transforme a minha vida, que possa transformar a sua vida. Você pode pedir ao Senhor, transforme a minha vida de uma pessoa fraca em uma ferramenta útil para o serviço do Senhor, que é um serviço que é algo que é prazeroso em estar diante do Senhor. Louvado seja Deus. Mantenha meus olhos fixos. Fala, Senhor, eu quero não quero tirar os olhos de Ti, mas você falando assim, não tire. Continue permanecendo, caminhando, está difícil, tá, mas continue. Mantenha meus olhos fixos no Senhor, cuja mão não deixa as ondas me pegarem. As ondas, aquelas coisas desse mundo
que são as ondas que surgem, não apenas no mar. Nem deixa a minha dúvida me destruírem, que eu não venha deixar que eu venha ser destruído por estar em dúvida, por ouvir uma pessoa falar uma coisa, por ouvir outro falar esse fala isso, aquele fala aquilo, mas eu quero estar contigo, eu quero dar crédito à tua palavra. No poderoso nome de Jesus, você pode falar isso. E eu garanto para você que você terá a sua vida completamente mudada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Uma ótima semana. Hoje, segundo dia da semana, dia 20 de novembro. Eu agradeço a Deus por essa rica e grandiosa palavra, por ter em mãos uma palavra que, olha, que tem aqui todos os ensinamentos, que tem os ensinamentos que precisamos, a receita, o manual de instrução. Desejando nos fazer uma visita, esteja conosco. Primeira Igreja Batista, Rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica, cidade. Ah, você não sabe, é Juiz de Fora. De repente você vindo de outra cidade vizinha, chegando no centro, tem vários ônibus que passam aqui perto, no bairro de Benfica, várias linhas de ônibus, então você pode perguntar qual ônibus que passa em Benfica, você desejando nos fazer uma visita. Estando aqui, de repente você vem e sente o desejo de ouvir uma palavra que o Senhor irá falar ao teu coração, e eu creio, pois o Senhor tem usado grandemente, e toda honra a Deus, toda glória ao Senhor, o nosso amado, que é o anjo da igreja, o nosso amado querido pastor Bruno, não o idolatrando, mas dizendo que ele é bênção. E somos a igreja de Jesus, mas você pode procurar também uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja que pregue a verdade, que não te engane, que venha com sutilezas, palavras sutis, para conduzir você, para levar você, para fazer com que você venha ser enganado, onde eles estão enganando e, na verdade, estão sendo enganados. Então, não seja enganado. Creia no Jesus em que você ouviu essa palavra. E como tantas outras palavras de alguém que está pregando, trazendo a palavra, ouça, dê crédito à palavra de Deus. Pois é a palavra do Senhor que nós podemos ser transformados somente pela palavra. E passarão os céus e a terra, porém, as minhas palavras não irão passar. Deus abençoe. Bom dia, fique na paz. Deus conceda força, graça e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, fique na paz.